Então a gente começa hoje. Podemos começar? Tá todo mundo por aí já? Acho que sim, né? Tá, vamos começar para ver se a gente consegue avançar o máximo possível aqui. Porque a nossa finalidade hoje, pessoal, é começar a fazer uma revisão básica dos diferentes grupos de micro-organismos cujo enfoque é estudado pela microbiologia, né? Então, hoje a gente vai tentar fazer vírus e bactérias e amanhã protozoários e fungos. Não sei se a gente consegue fechar tudo hoje aqui, até porque é bastante coisa, é bastante informação, apesar de ser uma revisão, né? Como eu falei, tem muita gente aí que essa revisão aí, na verdade, ela é essencial, né? A grande maioria, porque não lembra de muita coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa parte inicial. Então, vamos andar aí no ritmo que der, tá? Se vocês perceberem que eu comecei a andar um pouco rápido, para, pergunta, pede para segurar um pouco, tá bom? Finalidade hoje. Finalidade hoje é começarmos a identificar uma visão geral dos micro-organismos que têm o foco de visão dentro da microbiologia. Só para relembrar, a gente começou trabalhando lá atrás, quando eu comecei com a introdução à microbiologia, apresentando para vocês a classificação que a gente tem atual dos grupos de seres vivos. Então, eu já apresentei isso aqui para vocês, ó, né? Isso aqui é uma árvore filogenética. Uma árvore filogenética é o quê? É uma árvore que mostra o histórico, as linhas, vamos colocar assim, as ramificações evolutivas dos diferentes grupos de seres vivos, né? As árvores filogenéticas, elas podem ser mais específicas ou mais abrangentes. Essa aqui é a árvore filogenética mais abrangente que a gente tem, que separa os diferentes grupos nos domínios, a gente já falou disso, né? Então, só relembrando, nós temos todos os seres vivos divididos em domínios, 3 domínios, que por sua vez os domínios são divididos em reinos, tá? Antigamente a gente só classificava reinos, atualmente nós classificamos domínios, né? Os domínios então são domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. Só relembrando, o domínio bactéria e o domínio arquea são representados pelos procariontes. E o domínio eucária é representado pelos eucariontes. Não é isso? No domínio bactéria, nós temos as bactérias tradicionais, também chamadas de eubactérias. No domínio arquea, as arqueobactérias. No eucária, animais, fungos, plantas e protistas. Nos interessa aqui, então, eubactéria, árqueas, menos, mas vale a pena citar, fungos e protistas, principalmente bactérias e fungos, né? Então, as árqueas, ó, as arcas, elas não possuem membrana nuclear, então são procariotos. Organismos extremófilos, o que significa isso? Vivem em ambientes extremos, locais com altíssima salinidade, locais com temperaturas que normalmente os seres vivos não habitam, não suportam, né? Então, algumas características básicas que a gente já chegou a citar, só para relembrar. Nós temos bactéria, que também é de procarioto, né? Porém, são procariotos mais abrangentes, tá? São procariotos com maior diversidade, não são extremos, né? As bactérias propriamente ditas. E os eucária, como eu falei, dos eucária nos interessa fungo e protistas, protozoários principalmente. Quando nós classificamos os representantes dentro dos domínios bactéria, arquea e eucária, eu falei para vocês que o critério que a gente usa para classificação é o que mesmo? Critério celular, né? Se a célula é eucariota ou procariota, o tipo de organização que os organismos vão fazer em unicelular ou pluricelular, com ou sem tecido, e
o metabolismo nutricional da célula, se é autotrófico ou se é heterotrófico, se ele é heterotrófico, se ele é respirador ou fermentador, se ele é autotrófico, se ele é fotossintetizante ou quimiosintetizante. Então, para poder separar os domínios, critério, célula, como que é a célula, quanto à estrutura, quantidade e metabolismo. Eis que existe um grupo que não se enquadra em nenhum dos domínios. Quem é esse? O grupo que não se enquadra em nenhum dos domínios são os vírus. E por que que os vírus não se enquadram em nenhum dos domínios? Porque vírus não tem célula. Vírus não tem organização celular. Não tem as estruturas celulares clássicas. Vírus não tem metabolismo. Por não ter célula, não ter metabolismo, não possuem os critérios clássicos que são usados para classificação dos domínios e para classificação dos reinos. Resultado, não se enquadram em nenhum dos reinos. Não se enquadrando em nenhum dos reinos, o que nós fazemos? Fazemos um estudo à parte. Então vamos começar por eles, que são as unidades biológicas vivas mais simples, que não se enquadram em nenhum dos domínios, que não se enquadram em nenhum dos reinos. Vamos procurar entender as características gerais dos vírus que trazem para a gente uma importância biológica imensa, uma importância biológica gigantesca. Então vamos começar aqui com as suas características gerais, tá? Quem são os vírus? Primeira característica mais importante, mais significativa de todas. Os vírus são acelulares. Então, toda vez que nós ouvirmos falar que um vírus é acelular, quer dizer que ele não possui célula. Então, eles são considerados unidades biológicas acelulares. Segundo, os vírus não possuem metabolismo próprio. O que é metabolismo mesmo? Conjunto de reações biológicas que se processam em uma unidade viva. É uma característica geral de ser vivo. Todo ser vivo tem metabolismo. A única exceção é o vírus. O vírus, que é considerado ser vivo por muitos autores e não é considerado ser vivo por outros autores, ele é uma unidade biológica que não tem metabolismo. Se ele não tem metabolismo, quer dizer que ele não é capaz de fazer reação química. Ele não é capaz de produzir energia. Ele não é capaz de produzir matéria orgânica que ele precise. Ele não é capaz de transformar quimicamente um determinado composto. Então, ele não consegue fazer reação química sozinho. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa parasitar uma célula, utilizar o aparato metabólico da célula para aí sim conseguir desempenhar atividade biológica, sendo então caracterizado como um ser vivo que só executa atividade biológica quando está roubando todo o aparato biológico de uma célula. Por isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o que significa dizer que o vírus é um parasita intracelular obrigatório? Significa dizer que, por não ter metabolismo, só consegue desempenhar atividade biológica vital se entrar dentro de uma célula, roubar da célula matéria-prima para reação química, enzimas para reação química, energia para reação química, trabalho da célula para reação química, e aí sim executar as atividades biológicas para que ele possa exercer a sua função vital. E qual é a sua função vital? A sua função vital é reproduzir. Reproduzir. A única capacidade vital, a única característica biológica vital que ele tem é a sua reprodução. Não se reproduzem por processos de divisão. Necessariamente, para se reproduzir, utilizam a maquinária biológica da célula que ele vai estar parasitando. A maioria dos autores, não vou dizer a maioria, mas grande parte dos autores não consideram os vírus como seres vivos.
E por que não consideram os vivos como seres vivos? Exatamente por isso que eu estou falando, porque não tem célula, porque não tem metabolismo. Ele não tem as características gerais que ser vivo possui. Mas o vírus ele consegue se reproduzir. E se reproduzir é uma característica essencial para qualquer ser vivo. Então, por conseguir se reproduzir, grande parte dos autores dizem que sim, eles são seres vivos. Cabe a gente discutir se eles são ou não seres vivos? Não. Não cabe a gente entrar na discussão se os vírus são seres vivos ou não são. Cabe a gente entender o que argumenta-se a favor de serem seres vivos e o que argumenta-se contra eles serem seres vivos. Então, a favor, capacidade de se reproduzir. Contra, serem acelulares, não terem metabolismo. Tá? Vocês terem ideia, eles, por grande parte dos autores, não consideram eles como seres vivos, são tão estranhos que quando eles estão fora de uma célula, eles não exercem nenhum tipo de atividade que seja próxima a ser vivo, se tornando organismos totalmente inertes, ao ponto de alguns vírus, fora da célula, terem a capacidade de cristalização. Eles cristalizam, viram cristais. Ao entrarem em contato com uma célula, descristalizam, invadem a célula e dentro da célula passam a executar uma atividade biológica parasitária. Roubam todas as atividades celulares para executar a sua função vital, que é se reproduzir. Além de se reproduzir, presta atenção, além de se reproduzir, os vírus também têm capacidade evolutiva, podem evoluir. É uma outra característica que os vírus possuem que permitem enquadrá-los como unidades biológicas vivas. Reproduz e evolui. Tudo que reproduz, todos os seres que têm capacidade reprodutiva, para reproduzir eles precisam multiplicar o seu material genético, que é o seu DNA. E toda vez que multiplica o material genético, corre-se o risco de ter mutação genética, que é a mudança do material genético. E toda vez que tem mutação, pode-se promover processo evolutivo. Então, por se reproduzir, ele pode evoluir. Então, são as duas características que o enquadram dentro do mundo vivo. Tá? Ao executarem uma atividade parasitária, eles trazem danos para as células que eles parasitam. E aí, os danos que eles trazem para as células que eles parasitam fazem com que a célula parasitada não execute mais função biológica normal, ou então que essas células sejam destruídas. Tanto se a célula parar de funcionar normalmente, quanto se ela for destruída, o tecido do qual aquela célula faz parte vai ser um tecido lesado. E aí, esse tecido lesado, ele vai se manifestar no nosso organismo de que maneira? Um tecido não funcional. Esse tecido lesado não funcional vai gerar para a gente uma série de sintomas. Sintomas do que nós chamamos de doenças. Doenças causadas por vírus, viroses. E aí está o grande problema viral. Os vírus eles têm uma importância econômica, ambiental, né, biotecnológica gigantesca. Mas ele também tem uma importância negativa quando se fala em doenças, que é imensa. E o fato de serem parasitas intracelulares obrigatórios, o fato de, ao parasitarem as células, roubarem as atividades biológicas das células, fazem com que tanto as células quanto os tecidos dos quais elas fazem parte não funcionem normalmente. Isso gera no nosso organismo o desenvolvimento das viroses. Então, são responsáveis por inúmeras doenças. Doenças gravíssimas. Nós podemos citar aí N doenças causadas por vírus. A mais famosa atualmente, que trouxe a maior repercussão, foi a Covid. Covid é uma doença viral. Todos nós sabemos isso. Né? Mas nós temos N outras doenças. Nós temos uma que está aí o ano todo dia, todo ano está aí batendo na nossa porta. Dengue é uma doença viral.
Nós temos uma que, durante décadas, ela foi extremamente repercutida. A AIDS é uma doença viral. Nós temos aquelas que são sazonais, bateu o inverno, aparece. Quem? Gripe, resfriado, doenças virais. Então, tudo doença causada por vírus. E aí a gente tem que ter um foco microbiológico muito importante associado aos vírus. Não tem células. Beleza. Mas tem o quê? O que um vírus tem, já que ele não tem organização celular? O vírus ele tem uma estrutura muito simples, extremamente simples, representada por uma cápsula de proteína que protege um genoma viral. Olha aqui o desenho, olha aqui o esquema, pessoal. Se nós analisarmos o esquema, aqui eu tenho a representação de um vírus, ó, vírus nu. Nessa representação do vírus, o que eu tenho? Ao redor aqui, uma camada delimitadora do seu espaço. E dentro, uma molécula de um ácido nucleico. O ácido nucleico é o DNA ou então o RNA. E esse delimitador de espaço, diferente do que acontece na célula, tem uma célula delimitando o seu espaço o quê? Membrana. Vocês pegaram aquele exercíciozinho lá, identificaram, por exemplo, nas células eucariotas e nas células procariotas, membrana. É a membrana que delimita o espaço da célula. Vírus não tem célula, vírus não tem membrana. Vírus tem para delimitar o seu espaço uma cápsula de proteína. Essa cápsula de proteína recebe o nome de capsídeo. O capsídeo é a cápsula proteica do vírus. Uma cápsula formada de proteínas exclusivamente. Ó, invólucro de proteína que envolve e protege o material genético viral. E para o vírus, o que ele tem mais de importante na sua organização estrutural é o seu material genético. O seu material genético que é chamado de genoma viral. Então, de uma forma ampla, quais são os componentes de um vírus? Componentes essenciais, o que o vírus tem que ter obrigatoriamente? Cápsula proteica, capsídeo, e genoma viral, que é o material genético. Agora o detalhe. O material genético das células. Toda célula tem material genético DNA e RNA. Vírus. Vírus tem como material genético DNA ou RNA. Você não tem, normalmente, vírus que tenha os dois materiais genéticos. Se você prestou atenção, eu falei normalmente, porque existe uma exceção, não vou nem escrever aqui, um vírus chamado citomegalovírus. Ele é uma exceção que os cientistas conseguiram identificar a presença de dois materiais genéticos nele. Mas é exceção, não vamos entrar nesse caso agora. Sempre que eu falar de vírus, sempre que eu falar do material genético dele, DNA ou RNA, que inclusive é um critério de classificação viral, tá? Os vírus que têm como material genético DNA são chamados de DNA vírus. Os vírus que têm material genético RNA são chamados de RNA vírus. Esse DNA e esse RNA, eles podem ser fita simples ou fita dupla. Como assim, professor? Não sei se vocês lembram, mas toda vez que vocês ouvem falar de DNA, a gente representa o DNA como uma molécula assim, ó. Desse jeito aqui que eu estou representando o DNA, ó. Não é assim que eu represento o DNA? O DNA é uma molécula de cadeia dupla. E quando eu vou representar o RNA, eu represento ele assim, uma molécula de cadeia simples. Então isso aqui é fita simples. Isso aqui é fita dupla. Nos vírus, pode existir DNA de fita simples e pode existir RNA de fita dupla. Os vírus são tão estranhos que até o padrão da molécula ele pode mudar. O que eu quero que você sempre lembre? Ou DNA ou RNA. E esse material genético ele é importante por quê? Porque todas as informações necessárias para que o vírus realize as suas atividades biológicas e, consequentemente, se replique, estão presentes no material genético viral.
Então, tudo que ele precisa para conseguir se proliferar é o material genético dele que carrega. Guarda isso. A cápsula de proteína. A cápsula de proteína vai ser formada por uma junção de várias moléculas proteicas. O desenho aqui mostra, vocês percebem que tem um monte de bolinha. É como se fosse um colar aqui, ó. Aí outro colar aqui embaixo. Pois é, e é assim mesmo. Então, são várias proteínas que vão se juntando e vão formando a cápsula. Cada uma bolinha, cada uma proteína que forma a cápsula do vírus recebe o nome de capsômero. Então, o capsídeo, que é a cápsula proteica, é formada por capsômeros, tá? Alguns vírus, olha aqui, podem apresentar um componente extra. Esse componente extra é o que nós chamamos de envelope viral. Envelope viral. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho um vírus que tem, lá no meio, genoma, material genético. Delimitando o seu espaço interno aqui, ó, capsídeo, cápsula proteica. E nesse caso, percebam, tem uma outra camada aqui por fora, ó. Essa outra camada recebe o nome de envelope. O envelope é uma camada extra que alguns vírus têm, não todos, então ele não é um componente essencial, é um componente extra, e quando aparece, ele traz algumas vantagens para o vírus. Que tipo de vantagem? Ele torna o vírus, ele pode tornar o vírus mais agressivo, ele pode tornar o vírus principalmente mais difícil de ser reconhecido pelo sistema de defesa do hospedeiro. Por quê? Porque esse envelope, ele é formado da membrana plasmática da célula que o vírus parasita. É um pedacinho da membrana que o vírus vai lá e captura, rouba para ele. Como é um pedaço da membrana da célula que o vírus parasita, muitas vezes ele está camuflado dentro do corpo com essa membrana. Então o envelope ele pode tornar o vírus mais difícil de ser reconhecido pelo sistema imunológico do hospedeiro. Então ele torna aquele vírus mais grave, mais problemático, mais perigoso. Por exemplo, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS ele é um vírus envelopado. Então ele é um vírus muito mais difícil de ser combatido. Tá? Então a presença do envelope traz isso. Se você prestou atenção, eu falei que ele se forma de onde esse envelope? Ele se forma da membrana, ó, originado da membrana da célula hospedeira. Ok? Qual é a composição de uma membrana? Uma membrana ela tem uma composição lipoproteica. Uma membrana ela tem uma composição formada por lipídios e por proteínas. Se o envelope é derivado da membrana da célula, se eu perguntar para você a composição do envelope, o que você vai me dizer? Lipoproteica. Ele é formado por lipídios e por proteínas. Só que as proteínas, principalmente as proteínas, são proteínas virais, proteínas do vírus. E ele vai usar essas proteínas, tanto aqui no envelope, quanto as proteínas da cápsula, para conseguir reconhecer a célula que ele vai parasitar e invadir a célula para executar a atividade parasitária. Então, a presença das proteínas aqui no capsídeo, ó, e a presença das proteínas no envelope pro vírus é importante por quê? Primeiro, porque protege o material genético. E segundo, porque ele usa essas proteínas como uma chave de entrada para dentro da célula. Porque quando o vírus ele vai parasitar uma célula, ele tem que entrar dentro da célula. E quando ele entra na célula, ele entra porque a célula deixa. Mas por que a célula deixa? Porque o vírus possui, ou no seu capsídeo, ou no seu envelope, proteínas de reconhecimento. E essas proteínas de reconhecimento, entre aspas, enganam a célula. São proteínas que a célula reconhece como uma chave de entrada, permite a entrada do vírus. Quando o vírus entra dentro da célula, ele libera o seu material genético e passa a executar uma atividade parasitária. E aí já era, aquela célula está fadada à morte.
Então, as proteínas que os vírus possuem são importantes para isso. Então, vamos fechar o raciocínio assim. Genoma é um material genético. DNA ou RNA. Qual a importância? Ele que contém todas as informações para a formação dos novos vírus. Capsídio é a cápsula protetora. Formado de quê? Só proteína. Importância, além de proteger o vírus, chave de entrada para a célula hospedeira. Os que têm envelope por fora do capsídio, de que ele é formado? Lipídios e proteínas. Os lipídios derivam da membrana. As proteínas são do vírus. Para que servem essas proteínas? Chave de entrada para a célula que vai ser parasitada pelo vírus. Tá? Aqui, ó, ajuda na ligação do vírus à célula hospedeira. Isso é uma característica das proteínas do envelope ou do capsídio. Uma informação importante, não sei se vocês lembram, mas as proteínas elas têm uma propriedade que é, ao entrarem em contato com calor, com algumas substâncias ácidas, básicas, ou seja, alguns químicos, elas podem sofrer um processo chamado desnaturação. Proteínas, ao entrar em contato com alguns fatores físicos ou químicos, desnaturam. Desnaturar é perder função. Então ela não funciona mais no que ela deveria. Um fator desnaturante, álcool. Isso quer dizer que, olha o que eu coloquei aqui, componentes como, por exemplo, o álcool, o calor, são fatores que podem modificar as proteínas virais, impedindo que os vírus executem a sua atividade infecciosa. Por isso, sempre quando nós falamos em vou passar um álcool 70 nas mãos para poder fazer uma asepsia, eu vou estar matando micro-organismos, e dentre eles, os vírus, porque os vírus eles vão perder a capacidade infecciosa. O vírus vai morrer? Não vai morrer porque ele não está executando a atividade vital, mas ele vai ter as suas proteínas desnaturadas, então ele perde a capacidade infecciosa. Por isso a necessidade de desinfecção constante da mão com álcool, principalmente álcool 70, que tem um potencial de desnaturação, como uma forma de prevenção contra a infecção. Não só contra vírus, contra outros micro-organismos também, mas principalmente contra vírus. Qual é uma das principais prevenções contra a Covid? Álcool. Não é assim? Sempre álcool gel, porque a principal forma de contaminação do Covid é mão. Então o álcool ele faz isso. Olha aqui, ó. As proteínas que ajudam na ligação dos vírus, elas podem ser desativadas, desnaturadas, por muitos desinfetantes, como por exemplo o álcool. Bom, o que o vírus tem como característica de ser vivo? Reproduzir, não é? Isso. Então, sempre que eu pensar característica vital, reproduzir. Como que o vírus faz para se reproduzir? Para um vírus se reproduzir, existe uma sequência de eventos que deve acontecer. Primeiro, adsorção. Segundo, penetração. Terceiro, desnudamento. Quarto, replicação e síntese. Quinto, montagem ou maturação. Sexto, liberação. Os vírus, para se reproduzir, precisam, primeiro, entrar em contato com a célula. Olha para o meu esquema. Aqui eu tenho um vírus. Os triângulozinhos pontudos no vírus são as proteínas de reconhecimento que o vírus tem. São chamadas de proteínas ligantes. Aqui eu tenho uma célula, ó. Isso aqui é a representação de uma célula. Então aqui em cinza é a membrana. Em azul, tá dando para vocês perceberem, é uma receptora de membrana, é uma proteína receptora. As proteínas receptoras, elas são responsáveis por reconhecer as proteínas ligantes do vírus. Então o vírus ele faz isso, ó. Ele encaixa a proteína do envelope ou do capsídio com a proteína receptora. Se rolar match, o vírus ele é reconhecido como um vírus bacana para a célula, mesmo não sendo, porque ele vai destruir essa célula. Ou seja, a célula é enganada. Então,
Quando rola esse encaixe, receptor da membrana mais ligante viral, acontece o que nós chamamos de adsorção ou fixação. O vírus se liga a um receptor específico na superfície da célula hospedeira. Cada classe viral tem um receptor específico de membrana para ele se ligar, fazendo com que ele só consiga invadir as células que tenham complementação entre o ligante do vírus e o receptor da membrana. Exemplo, como que a gente pega a AIDS? A gente pega a AIDS por meio de relação sexual. Pega a AIDS, por exemplo, se o sêmen entrar em contato com a nossa pele, por fora aqui? Não. Tem que entrar em contato lá com a mucosa dos órgãos reprodutores, órgãos genitais, pênis, vagina. Por quê? Porque é lá que nós vamos ter células com receptores compatíveis com a membrana do vírus. Aqui não tem. Então eu não pego AIDS tocando mão, eu não pego AIDS abraçando, mas eu pego AIDS por relação sexual. Por quê? Porque as células específicas são as células das vias genitais e não das vias de revestimento externo. Ah, eu pego gripe como? Eu pego gripe por via respiratória, não é? E por quê? Porque são nas células da via respiratória que eu vou ter isso aqui, ó. A proteína que é responsável pelo reconhecimento dos ligantes virais. Então, a fase de adsorção é fundamental para que o vírus reconheça a célula que ele tem a capacidade de parasitar. Se reconheceu, ele vai entrar na célula. Ele vai atravessar a membrana e vai entrar na célula. Penetração. E aí ele pode entrar na célula de que maneira? O envelope dele gruda na membrana e ele entra inteiro na célula. Então ele pode entrar inteiro ou ele pode entrar só com o capsídeo. Ou então ele pode entrar só com o material genético. Cada vírus tem uma capacidade de entrar, mas ele tem que entrar. Se ele entrar com o envelope e com o capsídeo, então vamos imaginar que o vírus entrou aqui, ó, com o capsídeo, tá aqui, ó, o capsídeo e dentro o material genético. O que vai acontecer? Desnudamento. O que é o desnudamento? O capsídeo ele vai ser destruído, olha aqui, ele foi destruído, ó, e o material genético viral ele entra em contato com o citoplasma da célula. Quando o material genético viral entra em contato com o citoplasma da célula, vai acontecer a replicação e a síntese. Ou seja, o material genético comanda o metabolismo celular. E aí, quando ele comandar o metabolismo celular, ele vai determinar que a célula trabalhe para formar novos vírus. E como que se formam novos vírus? O material genético do vírus, DNA, por exemplo, forma novos DNAs e comanda a formação de proteínas virais. Então, isso é a replicação e síntese. O material genético vai assumir o controle do metabolismo, vai se replicar, formar cópias do material genético e vai determinar a formação de proteínas do vírus. Depois que as proteínas do vírus foram formadas, elas vão se juntando para formar novas cápsulas que vão encapsular o material genético novo e as novas partículas virais serão formadas. Isso é a montagem. Montado o vírus dentro da célula, ele vai ser liberado. E aí ele pode ser liberado destruindo a célula ou sem destruir a célula. Alguns vírus conseguem sair sem destruir a célula. Outros saem destruindo a célula. Destruindo ou não, a célula é prejudicada. Se não destruir, para o vírus é bom. Por quê? Porque a célula continua trabalhando para ele. Se destruir a célula, para o vírus passa a ser ruim, mas ele já se reproduziu do jeito que tinha que se reproduzir. Então ele vai buscar outra célula depois. Mas ele tem a capacidade de sair, é a liberação. Tá? Nos dois casos, destruindo ou não a célula tem o seu metabolismo alterado e as consequências são sintomas e o resultado é doença.
Então, todo vírus, para se reproduzir, precisa disso. Primeiro, conhecer a célula que ele vai parasitar. Adsorve. Depois, penetra. Depois, libera o material genético. Depois, multiplica o material genético e produz proteína. Depois, monta novas cápsulas e encapsula o material genético, formando as novas partículas virais. E depois, ele sai da célula. Essa é a sequência de eventos. Quando os vírus desenvolvem o metabolismo dele, 2 ciclos reprodutivos podem ser observados. Um ciclo reprodutivo, nós chamaremos de ciclo lítico. Fiz alguma coisa errada aqui. Um ciclo vai ser chamado de ciclo lítico e o outro ciclo vai ser chamado de ciclo lisogênico. Então vamos lá. O que se entende por ciclo lítico e ciclo lisogênico? Eu vou usar esse vírus aqui, ó. Esse vírus aqui, quer ver? Não tá aqui, não? Desculpa. Eu vou usar esse vírus aqui, que eu chamo de bacteriófago, para representar o que é o ciclo lítico e o que é o ciclo lisogênico. Eu chamo de bacteriófago um vírus que parasita a bactéria. Ouve esse nome, isso é importante pra gente, hein? Bacteriófago. O que é isso? Vírus parasita bactéria. A maioria das informações que nós temos com vírus, nós conseguimos buscá-las utilizando pesquisas com bacteriófago. O bacteriófago ele é um vírus que ele consegue realizar os 2 tipos de ciclos reprodutivos, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico. Vamos começar aqui, ó. Aqui eu tenho uma bactéria, ó. Aqui está a bactéria. Aqui está o material genético da bactéria. E esse aqui é o vírus que eu chamo de bacteriófago. Para o vírus se reproduzir, o que ele precisa fazer mesmo? Primeiro, adsorver, que é entrar em contato com a célula. Então ele vai vir aqui, ó. Ele vai entrar em contato com a célula. Segundo, entrar dentro da célula. O bacteriófago ele é um vírus que ele só injeta o material genético dele dentro da célula. Ele não entra todo. Só o material genético é injetado dentro da célula. A cápsula dele fica para fora e o material genético dele entra. Aqui o material genético dele, ó. Quando o material genético dele entra, ele tem 2 caminhos a seguir. Primeiro caminho, o material genético entra e fica paralisado dentro da célula. Ou seja, o material genético não interfere no metabolismo celular. Aí o material genético do vírus, esse aqui, ó, ele faz isso, ó. Ele fica dentro da célula, não interfere no metabolismo celular e a célula segue a vida dela normal. O que a bactéria vai fazer? A bactéria vai se reproduzir, formando 2 novas bactérias. Ela vai vir aqui e vai se reproduzir, ó. Se divide em 2. E quando ela se divide em 2, 2 novos materiais genéticos foram formados. E aí a bactéria faz outro ciclo reprodutivo, se divide em 2 de novo. 2 materiais genéticos foram formados. Sem que o vírus controle o metabolismo da bactéria. Aí eu tenho uma bactéria que se reproduziu, produziu também o material genético do vírus. A bactéria se reproduziu também o material genético do vírus. E a bactéria não morreu. Não morreu, mas o número de bactérias com o material genético do vírus, ele aumenta. E aí eu passo a ter daqui a pouco 2, 4, 8, 1 milhão de bactérias infectadas pelos vírus. De uma hora para outra, o material genético viral, ele se ativa. E quando ele se ativa, ele passa a formar dentro da célula novas partículas virais. E aí as novas partículas virais, depois de prontas, destroem a célula e o vírus sai da célula e vai recomeçar a infecção. Então olha só o que acontece, hein?
O vírus entra, injeta o material genético, mas não interfere no metabolismo. Então a bactéria se reproduz e reproduz o vírus sem que a bactéria morra. Quando isso acontece, nós falamos que está havendo uma lisogenia, ciclo lisogênico. Os vírus entram, se ativa e forma novas partículas virais. E quando as novas partículas estão prontas, destroem a célula. Quando isso acontece, nós falamos que houve um ciclo lítico de reprodução viral. Então, nós temos dois tipos de ciclos, em que as células não são afetadas e os vírus são reproduzidos de forma silenciosa. E dois, as células são afetadas, os vírus não são reproduzidos de forma silenciosa. Eles explodem as células e são liberados. Toda vez que a destruição da célula, ciclo lítico, toda vez que não há destruição e o vírus ele vai se reproduzindo de forma silenciosa, ciclo lisogênico. Ciclo lítico, penetração e replicação. O vírus injeta seu material genético na célula hospedeira. Montagem, o material genético viral é replicado e os componentes do vírus são produzidos. Lise quer dizer destruição da célula. O vírus se monta, destrói a célula e é liberado. Ciclo lisogênico. O material genético se integra ao material genético da célula e não controla o metabolismo. Resultado, replicação do genoma. O material genético viral é copiado junto com o DNA da célula quando a célula vai se dividir, sem matar a célula hospedeira. Depois de um determinado tempo que as células fizeram muitos ciclos lisogênicos, elas podem passar para o ciclo lítico. Ok? Entendemos as duas etapas? Observação. Existe um tipo especial de vírus chamado retrovírus. Vale a pena a gente citar. O que é um retrovírus? Um retrovírus é um vírus como, por exemplo, o vírus da AIDS. Nós chamaremos de retrovírus todo vírus que se caracteriza por apresentar como material genético RNA e por apresentar no seu citoplasma uma enzima chamada transcriptase reversa. Por que é importante esse vírus? Porque no semestre que vem vocês vão ter biotecnologia. E quando vocês tiverem biotecnologia, vocês vão perceber, o professor vai falar com vocês, que existem algumas técnicas de engenharia genética que usam os vírus como ferramenta. E dentre as principais ferramentas que nós observamos na engenharia genética estão os retrovírus. Que eles são vírus que têm como material genético RNA, mas quando eles entram dentro da célula, eles criam um mecanismo para converter o material genético dele em DNA. E depois que eles convertem o material genético dele em DNA, eles usam esse DNA para controlar o metabolismo da célula e formar novos vírus de RNA. Então, toda vez que vocês virem falar do termo retrovírus, o que é um retrovírus? Retrovírus ele é um vírus de RNA. Então, ele tem como material genético RNA. Mas durante o seu ciclo reprodutivo, o que ele faz? Ele usa a enzima transcriptase reversa para converter o RNA em DNA. Então, ele tem a capacidade de comandar a formação de DNA a partir de RNA. E ele vai usar esse DNA para controlar o metabolismo da célula que ele está parasitando. É o exemplo do vírus da AIDS. Ele merece um destaque porque o vírus mais famoso, retrovírus mais famoso, é o vírus da AIDS, um retrovírus, e que quando vocês trabalharem na biotecnologia, vocês vão usar demais o termo retrovírus. Tá? Então, observação, o que é um retrovírus? É um vírus de RNA que tem a capacidade de formar DNA usando uma enzima transcriptase reversa
e que usa o DNA para controlar a reprodução do vírus, formando novos vírus de RNA. Ok? Aqui eu tenho a representação, por exemplo, de um vírus da AIDS, ou de um retrovírus representado pelo vírus da AIDS. O vírus da AIDS, sim, ele é um vírus que tem uma cápsula, material genético, envelope e tem uma enzima transcriptase inversa para caracterizá-lo como um retrovírus. Tá? Informações importantes para poder fechar. Vírus não tem célula, não tem metabolismo. Por não ter célula, não ter metabolismo, não existem remédios que matam vírus. Não existe remédio, não existe medicamento para matar vírus. Não existe. Por quê? Porque os medicamentos, eles sempre são produzidos visando bloquear alguma etapa do metabolismo da célula. O medicamento, ele bloqueia uma produção de proteína. O medicamento, ele bloqueia uma produção de RNA, uma produção de DNA. Então, não existe remédio para matar vírus. Existe remédio para quê? Remédio para atenuar sintoma de virose. Então, primeira informação importante. Antibiótico não serve para combater virose, para combater vírus, porque vírus não tem metabolismo. Os antibióticos são medicamentos usados para combater doenças bacterianas, não virais. Os remédios que nós usamos, que nós tomamos, quando nós estamos com uma virose, eles não servem para matar os vírus, eles servem exclusivamente para tratar o sintoma da virose. Ah, tô gripado, vou tomar um remédio. O remédio que você está tomando é para não ter dor de cabeça, não ter dor no corpo. Não é para matar o vírus. O que elimina o vírus? O que elimina o vírus é o sistema imunológico da pessoa. O seu sistema imunológico vai produzir anticorpos e os anticorpos do seu corpo têm a capacidade de eliminar os vírus. Ok? Então, para eliminar vírus, o que eu preciso? Eu preciso ter um sistema imunológico funcional. Nós temos uma forma de estimular o nosso sistema imunológico a combater uma virose. Qual é a forma? Vacina. As vacinas são a única forma que nós temos para estimular o nosso sistema imunológico a combater um vírus. Por quê? Porque a vacina é um componente que serve para estimular a produção de anticorpo no nosso organismo. Então, você quer evitar uma doença viral, o que você vai fazer? Você vai se vacinar. Ou vai criar uma condição para não adquirir a doença. Covid, vou usar máscara, vou lavar a mão. Mas se eu quiser me prevenir, vacina. A vacina é a única prevenção contra um vírus. Porque o que a vacina faz? Estimula o sistema imunológico a produzir anticorpo contra um vírus específico. E elas são sempre específicas. A vacina contra a Covid não vai te prevenir da dengue. A vacina contra a dengue não vai te prevenir da AIDS. As vacinas, elas sempre são específicas. Tá? Quando fora da célula, a partícula viral é chamada de vírion. Então, se você leu um termo vírion, significa vírus fora da célula. E os vírus, eles sempre são muito específicos para os tipos de células que eles conseguem atacar. Falei disso lá atrás. O vírus, ele não vai parasitar qualquer célula a qualquer momento, tem que ter o quê? Tem que ter um encaixe. Mas o mais importante para vocês, ó, isso aqui, ó, extremamente importante, tá? Antibiótico não combate virose. Remédio só serve para tratar sintoma. Quer combater virose, você precisa de anticorpo. E no seu organismo, para estimular a produção de anticorpo, ou você entra em contato com o vírus, que aí você vai produzir anticorpo contra ele, ou então você se vacina. Ok? Dos vírus, nós pulamos logo em seguida para as bactérias.
Mas antes das bactérias, eu vou falar ter uma palhinha rapidinha com vocês sobre algumas partículas subvirais. Mas aí só na próxima aula que o nosso horário deu. Tranquilo por enquanto? Muita informação? Muita, né? Mas eu tentei atenuar e diminuir o máximo que eu consegui a respeito dos vírus, apesar do que grande parte disso aqui é realmente que a gente vai precisar para poder andar. A apostilinha que eu escrevi, que eu coloquei lá para vocês, ela tá com um materialzinho muito bom, muito bem mastigado, muito bem escrito, tá, pessoal? Deem uma olhada, tá? Leiam o material. Vou postar essa videoaula aqui para vocês de novo, tá? Revejam o conteúdo se for necessário. Lembra que eu falei lá do IFES Online? Lá no IFES Online tem uma aula de vírus, que é uma aula maior, mais compartimentada, muito mais lenta. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar olhando também, que vai ajudar vocês no que diz respeito ao estudo dos vírus, tá bom? Porque na próxima aula a gente já avança para as bacterioses, tá? Por hoje, paramos por aqui. Ok? Galera, obrigado. Beijos e até amanhã. Valeu!